Ok. Foi Ok. agora? Foi. Amém. A paz do Senhor Jesus a todas. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com cada uma de vós. Eu me sinto honrada, me sinto lisonjeada em receber esse convite para estar ministrando essa tarde para vocês, e meu coração está transbordante de alegria em poder estar mais uma vez aqui dividindo, recebendo de Deus, porque eu já recebi hoje aqui de tudo que já foi falado, de tudo que já foi ministrado, cantado. E, mais uma vez, muito obrigada, pastora Lu, te amo, tá ok? Amo muito e grata ao Senhor por esse momento. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia, ou acompanhar comigo, em Neemias, capítulo 4. E assim, como o Senhor é fiel, né? Você estava falando, Senhor, a palavra que o Senhor gerou no meu coração aí, olha, a pastora Lu está sendo usada aí para uma confirmação no meu coração, que eu tinha até tentado fugir dessa palavra para eu ministrar uma outra palavra, mas o Senhor já tinha determinado que seria essa, para essa tarde, que fala quando os inimigos atrapalham a obra. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos do exército da Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe a isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-los-á por presa na terra dos cativeiros. E aí eu quero ir para o versículo 7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os adonitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para desviarem os intentos. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores. O pó é muito e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e matemos. Assim faremos cessar essa obra. Vai para o versículo 14, que diz assim: olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor e pelejai por vossos irmãos, por vossos filhos, por vossas mulheres, por vossas casas. Versículo 17. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas, os que carregavam, cada um com uma mão faziam a obra e na outra tinham armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos enquanto edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados, ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da trombeta, ali ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós.
conhecida, sobre reedificação, sobre reinício, sobre construção. A palavra de Deus vem falando no livro de Neemias que o autor ali estava confortavelmente instalado num palácio. A história começa dessa forma. Em Neemias, instalado num palácio. Ele servia o rei ali até Xerxes. Ele era o copeiro do rei, ele estava numa função privilegiada. Por que que Neemias, ele vai lá, ele se permite ir lá guerrear pelo povo? Porque ele sabe da onde ele veio. Ele sabe que Jerusalém era a sua terra. Ele sabe que lá estava a sua terra e que por mais que ele hoje estivesse numa posição confortável, ele sabia que a missão dele não era estar no palácio, mas era guerrear por um povo. Saber o chamado. Fechou, pastora. Ver toda a diferença na hora do posicionamento do chamado. Saber quem nos chamou, quem nos alistou, vai nos fazer posicionar. E a primeira palavra que eu vejo aqui é posicionamento. Eu gosto muito de falar sobre posicionamento. Posicionamento é diferente de estar na posição. Estar na posição é diferente, porque muitas vezes as pessoas confundem posição com posicionamento. Mas eu quero te dizer algo, nem todo mundo que está na posição e tem um posicionamento, mas todo aquele que se permite ter um posicionamento, o Senhor muda de posição. Então entenda isso, entenda hoje que o Senhor está te chamando para um posicionamento. Neemias tem notícias de Jerusalém. Como está Jerusalém? Tem muro quebrado, muro destruído, foi saqueada, está derrotada. Hoje a Jerusalém está no momento difícil da sua história, mas houve um tempo que Jerusalém não era assim, e é essa Jerusalém que Neemias conhece e quer ver de novo. Eu quero dizer algo. Se o Senhor está permitindo que você tenha notícias de Jerusalém, talvez hoje a Jerusalém que você ouviu falar que era uma bênção, a Jerusalém que você ouviu falar que era o lugar em que o Senhor levantou o seu povo, talvez hoje você esteja tendo notícias de Jerusalém. Notícias de um lugar que outrora foi um lugar de glória e hoje é um lugar que está sendo derrubado. Que notícias que você anda tendo de um lugar que foi antes boa e hoje está um lugar que está comprometida, tem os seus muros comprometidos. É o Senhor te chamando. Eu sempre falo, tudo aquilo que me incomoda no reino, tudo aquilo que eu olho assim e falo, gente, será que não tem gente olhando ali, ó? O que está acontecendo nessa área da igreja? Nessa área dessa geração é o Senhor me chamando, é um chamamento de Deus para um posicionamento. É o Senhor nos chamando para um posicionamento naquela área. O Senhor tem te feito incomodar, o Senhor tem permitido que você se incomode com assuntos, com situações. É o Senhor te chamando para uma obra. É o Senhor te chamando. Vem, se posicione. Neemias, ele ouviu falar da situação, daquela situação e se posicionou. E o Senhor, quando há posicionamento, o Senhor abre portas. Não é facilidade. O Senhor não facilita, mas o Senhor libera a carta de autorização para agirmos em favor daquela situação. Talvez hoje tenha um cenário que está te incomodando. Talvez hoje tenha algo te incomodando, dizendo, mas
tem tantos casamentos destruídos. Ah, mas tem tantas crianças assim assado. Tem tantas famílias. Qual área do reino que está te incomodando e o Senhor te chamando para agir, se posicionar e trabalhar? Não vai ser fácil, mas hoje o rei libera uma carta de autorização para você trabalhar nessa área. O Senhor, o rei está liberando hoje uma carta autorizativa. Você está autorizado a ir lá, porque através de você o Senhor vai mudar cenários. O Senhor vai fazer obras através das tuas mãos. Ah, mas são minhas mãos, não. É o Senhor agindo, é o Senhor pelejando, é o Senhor usando os céus para fazer aquilo que está no coração dele. E a palavra de Deus diz que aquele rei, diante de toda uma circunstância, libera uma carta para Neemias, e Neemias não para, ele vai. Ele vai até aquele lugar. Só que no capítulo 4, no capítulo 3, eles começam o trabalho da reconstrução daquele muro. E quando eu penso em muro, eu penso em limite. Eu penso em área privada. Eu penso em lugar que tem dono. Porque se tem muro, tem dono. Se tem muro, tem limite. Se tem muro, o inimigo não vai entrar para fazer o que quiser, porque tem um dono. Hoje é o Senhor te convidando. Hoje é o Senhor te convidando e dizendo: ei, reconstrua esse muro. Até quando esse muro aí que você está vendo, que foi derrubado, foi destruído, foi queimado, vai continuar no chão? Talvez o cenário é esse, mas a gente tem uma mania de olhar, diagnosticar problemas e achar que só isso basta. Quando a gente vai no médico, a gente está sentindo uma dor, a gente está sentindo algum sintoma, a gente vai no médico, aí ele passa exames para nós, a gente vai lá, faz exames e volta para o médico. Ele tem um diagnóstico fechado. É só para isso que a gente vai no médico? Para ter o diagnóstico? É só para isso? A gente vai lá, leva o exame. Você está com tal diagnóstico, você está com tal patologia. Ah, tá, tchau. Obrigada, doutor. Não. Diagnóstico tem que gerar prognóstico. Diagnóstico tem que gerar uma linha de ação para a resolução de uma patologia, de um problema. E é isso que o Senhor está nos chamando. Ele está falando assim: não basta só entender o que está acontecendo, não basta só saber o que está acontecendo, não basta só intitular que o inimigo queimou, que o inimigo destruiu, que o inimigo derrubou muros. Basta agora, você vai ter que se posicionar, se levantar, que eu vou fazer através de você. É o Senhor dizendo, nos chamando e falando, só que não é uma obra fácil. Porque muitas vezes a gente acha assim, mas eu estou fazendo bem. Eu estou trabalhando em benefício da obra. E a gente tem uma pseudo-ideia de que quando a gente está trabalhando para a obra de Deus, automaticamente a carta de autorização do rei vai me dar passe livre para tudo, vai facilitar tudo. Não, eu quero te dizer algo. A carta de liberação é o Senhor dizendo, vai. Mas não é uma carta de facilitação de trabalho. Vai ter trabalho, vai ter guerra, vai ter afronta, mas é o Senhor dizendo, eu sou contigo. A carta de liberação vai servir só para você ter um entendimento que nessa batalha você não está sozinha. Você é representante de alguém. A carta é para dizer, eu estou aqui, vai ter dificuldade, mas eu sou representante de um rei. Eu sou representante de alguém nessa guerra.
E quando o inimigo se levantar, ele vai ter que saber disso. Ele vai ter que saber disso. E a palavra de Deus diz que começa a obra, começa a avançar. E não é isso que acontece muitas vezes na nossa casa, na nossa vida, no nosso ministério. A coisa começa a avançar, a coisa começa a fluir. A coisa começa a queimar no peito, que a melhor coisa que existe é a gente se levantar para uma obra e começar a dar certo. A melhor coisa que existe é a gente começar a ver muro levantando. Ah, coisa linda de Jeová. Ver muro levantando é a melhor coisa que existe. Ah, Deus está levantando o muro, está acontecendo a obra, está aí, está avançando. E a melhor coisa que existe para trabalhador que gosta de ver o negócio acontecendo é ver muro sendo levantado. Mas é a pior coisa que acontece para o inimigo. Porque se tem gente que quer ver um muro de pé, visualizando a obra, tem inimigo vendo a obra acontecendo. Porque não tem como levantar muro sem mostrar o que está acontecendo para quem está de fora. Meu Deus. Não tem como você fazer uma obra grande sem quem esteja em volta visualize a obra que está sendo feita. Obra no interior tem como ser feita de forma oculta, mas obra de muro não tem como ser feita ocultamente. Vai ter gente que vai visualizar a obra, que vai estar aplaudindo, está levantando o muro, agora o inimigo não vai ter vez, não vai ter ninguém que vai invadir essa terra, não, porque agora tem muro, mas vai ter gente, como aconteceu aqui nesse episódio do capítulo 4, que vai começar dizendo, é fraco essa estratégia aí, ó. Essa estratégia aí que estão usando fraco. Olha o que Tobias fala, ainda que edifiquem, vai vir uma raposinha qualquer e vai destruir facilmente esse muro de pedra. Subestimam as estratégias que Deus te deu. Tem subestimado as estratégias que Deus está te dando? Não é a primeira vez que tem gente que subestima, não. A palavra de Deus é cheia de momentos que subestimam aquilo que o Senhor tem levantado para ser, que parece que não é, porque o Senhor, ele faz essas coisas. O Senhor é o Deus que usa o improvável para fazer aquilo que ele quer. Ele usa aquele que não é para ser e levanta e faz. Ele usa um menino que vê uma afronta quando o povo de Deus e se sente incomodado igual Neemias. O menino chega no campo de batalha, mas ele foi fazer o que ali? Ele foi levar um lanche para os seus irmãos. Ele foi ali para levar uma marmita para os seus irmãos, mas quando ele vê a afronta do inimigo contra o povo, ele não consegue resistir o posicionamento. Você está entendendo o que o Senhor quer falar comigo e com você hoje? É o Senhor dizendo, ei, tem afronta, mas tem um Deus que batalha. Tem afronta para aquilo que o Senhor tem te levantado para ser, mas tu tem um Deus que batalha por você. Eu vejo um menino, eu vejo um exército covarde diante de um exército guerreiro, covarde diante de um gigante, e vejo um menino corajoso. Talvez você mesmo se olhe e perceba assim, meu Deus, eu sou pequeno demais. Não, eu sou, já está tranquila aqui a minha situação. É o Senhor te chamando, eu vou te usar. E eu vou te usar com as armas que Ele vai gerar armas para a batalha dessa guerra. O Senhor está gerando armas. O Senhor vai te dar estratégias. É o Senhor quem vai te dar. É o Senhor quem vai fazer. A palavra de Deus diz que o menino Davi,
que aquele homem, aquele gigante, durante 40 dias, ele vai lá afrontar o povo 2 vezes por dia. E o que acontecia com o exército? Amedrontado, estava com medo. Mas quando quem o Senhor tem chamado para uma missão, houve uma afronta, pode ser o menino que for, pode ser até novo na fé, porque muitas vezes a gente tem aquela mania de dizer, mas ele entrou ontem para a igreja e já está fazendo. O Senhor usa do jeito que Ele quer. Ele usa adulto, Ele usa menino, Ele usa quem Ele quer. O menino vai lá, fala assim, ó, Saul, conta comigo, ó, Saul, mas o que aconteceu? Ué, mas você, ó, eu tenho uma história, eu tenho uma experiência, eu tenho um testemunho. Quando eu trabalhava ali, ó, junto às ovelhas do meu pai, vinha urso, vinha leão, e eu tenho experiência. O Senhor está falando com você hoje, que não é a arma que você pensa que vai ser, não é a estratégia que você pensa que vai ser, não é no teu tempo, o tempo é dele. Tem um kairós de Deus se revelando, e o tempo de Deus chega na hora certa. O tempo de Deus não chega antes, não chega depois, ele chega no tempo certo para te usar. Quantos estão aí deixando passar a oportunidade de derrubar um gigante, de reconstruir um muro, porque acha assim, não, já passou o tempo, ou então o tempo chegou antes da hora, e é o Senhor dizendo, eu sou o dono do tempo. E só para concluir essa parte de Davi, porque eu acho tão legal que onde Davi vai buscar arma? Onde que Saul até tenta oferecer a armadura dele, mas não cabe no propósito. A armadura de Saul não cabe no propósito do Senhor para o menino. E ele vai aonde? À beira das águas, junto às águas. Junto ao rio, escolhe 5 pedrinhas lisas, junto às águas. A palavra de Deus vai dizer que ele escolhe 5 pedrinhas, mas usa uma só. E aonde que ele acha a arma para pelejar contra o gigante? Junto às águas. Aí o segredo. Ainda é junto às águas que você vai arrumar armas, vai se equipar para vencer gigantes. É junto às águas. É junto às águas que o Senhor quer te equipar para vencer gigantes. Há um rio. Entenda isso. Há um lugar, existe um lugar em que você vai se equipar para vencer gigantes. É uma pedrinha inofensiva. É o quê? É um murinho de nada que qualquer raposa vai vir destruir, mas é o que o Senhor está gerando no teu coração. Então vá, obedeça e se posicione. Entenda. Aquele momento, aquela hora que os inimigos, que Sambalate, Tobias se levantam, a palavra de Deus diz que, para desviarem do seu intento. O que está acontecendo que está desviando você, que está tirando a tua atenção daquilo que o Senhor tem te chamado para ser e fazer? Certas coisas, você tem que ter visão espiritual. Querida, tenha visão espiritual. Não olhe essa situação com o olhar de isso aqui, não, é ele mesmo que se levantou, é fulano mesmo que é fofoqueiro. Tenha visão espiritual em nome de Jesus. É o Senhor dizendo aí para você, são coisas que estão querendo tirar a tua atenção da obra que ele tem que fazer através de você. Porque às vezes a gente acha que o ser chamado de Deus é para benefício próprio. É para que eu somente seja beneficiada. Não estou indo fazendo a campanha para eu ter um resgate dessa área da minha vida.
Mas é o Senhor dizendo assim para você: naquilo que eu vou te usar, você estará protegido, mas tem um povo que vai estar cercado também. Eu trago restauração não só para você, eu trago benefício, vitória não só para você, mas tem uma geração que precisa do teu posicionamento para ser alcançada e abençoada. Você está entendendo? Você está entendendo? E eu vejo aqui o discurso de Neemias diante dessa afronta do adversário contra a vida dele, contra aquilo tudo. E a palavra de Deus, olha, diz que quando começa aquela fofocaiada de Sanbalate, Tobias, Gessem, falando contra a obra que eles estavam realizando, o versículo 10 vem dizendo: então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores. O pó é muito e nós não poderemos mais edificar um muro. O que o inimigo tem levantado para distrair você e te parar, minha irmã? A obra é grande, quem olha assim, o muro é tão grande, vai demorar tanto, mas quem vai determinar o tempo do término dessa obra é o arquiteto maior, é o dono da obra, o dono da obra, o dono da obra, é o dono da obra que vai dizer quanto tempo vai levar. E ele está te falando: eu te chamei, minha irmã. A única legalidade que você precisa para trabalhar é o chamamento do Pai. É a liberação do Rei. Ele já disse: vai, então vai. Sabe, o ruim é que nós temos dificuldade em entender a nossa identidade em Deus. Por isso que a gente está o tempo todo achando que a gente é menos do que aquilo que o Senhor tem nos chamado para ser. A gente diz: não, eu não tenho capacidade para isso. Por quê? Porque não entendemos que a nossa identidade no Senhor. E talvez temos uma imagem distorcida da identidade de Deus para conosco. É o Senhor querendo resgatar. É o Senhor dizendo: ei, é a mesma fala, é a mesma conversa que ele tinha com os discípulos. É a mesma conversa. Ei, o que estão falando aí sobre mim? O que estão dizendo aí sobre mim? Uns dizem que o Senhor é João, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um profeta. Tá bom, eles dizem isso. Mas e agora? E vocês? E vocês? Quem dizem quem eu sou? Aleluia! O que vocês? Eu quero saber. Agora, eu sei o que estão dizendo aí sobre mim, mas e vocês que andam comigo? E vocês que almoçam comigo? E vocês que têm um relacionamento comigo? Que vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Qual é a minha identidade para vocês? Pedro se levanta e diz: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi nem carne, nem sangue que te revelou isso. Ei, pois eu digo hoje que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Não é de saber quem é Deus vai fazer você avançar na tempestade.
Saber quem é Deus. Estão dizendo que ele é profeta, estão dizendo que ele é um filósofo, estão dizendo que ele não é o Deus, que ele é a natureza, estão dizendo que Deus habita em tudo, mas e você? Quem é? Quem é Deus? Quem é Deus para você? Quem é? Ele já tem se revelado para você? Então diga, sabe por quê? Porque quem é a identidade de Deus, quem é Deus no teu relacionamento vai fazer você até caminhar sobre águas. E foi isso que aconteceu com Pedro. Não foi isso que aconteceu com Pedro? Ele ouve a voz de Jesus no meio da tempestade, no meio do mar, à noite, na 4ª ali da noite. Pensei que era um fantasma. Não, sou eu, Pedro. Então manda eu ir até tu. Então vem. Eu sei quem tu és. 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 Eu sei quem é tu. Qual é a identidade? A tua identidade foi revelada para mim. Eu sei quem tu és. E não há nada impossível para o nosso Deus. Aí eu vejo aqui. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu vejo aqui o Senhor usando Neemias para produzir um alinhamento. Primeiro, posicionamento. Segundo, alinhamento. Ele começa a ver que estava tendo aquela situação aí, que aquelas palavras daqueles inimigos estavam entrando no coração do povo. O povo já estava começando a se desanimar, estava achando que a realidade que o inimigo falava era a verdade. Achando que o que estava sendo proferido pela boca do inimigo era a verdade acerca da realidade do processo. Não acredite naquilo que o diabo tem falado sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos. Ele não sabe quem você é. Ele não sabe a tua capacidade de reconstrução, de recomeço. Não importa qual foi o passado, o teu passado, o passado de Jerusalém, o passado daquela cidade. Era o Senhor dizendo: ei, eis que eu uso Neemias e o povo para um tempo novo. É o Senhor dizendo para você: ei, tem um tempo novo para você viver. Tem um tempo novo. Não acredite naquilo que o diabo tem falado acerca da tua vida, da tua casa, dessa situação, da real situação. Porque ele sempre vai ter uma palavra dizendo assim: não adianta você fazer o que você está fazendo, não, porque é pouco. Ele sempre vai subestimar as armas que o Senhor tem te dado para trabalhar, para avançar, para batalhar. Mas é o Senhor dizendo. E eu amo quando Neemias, hoje nós estávamos numa consagração na nossa igreja, e nós até falamos sobre esse versículo também. E eu vejo aqui Neemias dizendo: olha, talvez hoje você não tenha forças para essa batalha, mas eu vou te dar um motivo palpável e plausível. Olhei, levantei-me, disse aos nobres, aos magistrados, ao restante: não os temais, não temo. Para talvez você não esteja entendendo, não esteja achando forças em você mesmo, não esteja achando forças, né, no contexto em que você esteja inserido, no cenário em que você esteja vendo, tem escombro para um lado, escombro para o outro, abertura, ruptura, tem até para um lado, está queimado, é tudo o restante de uma batalha que talvez você não tenha vencido no passado. Mas é o Senhor dizendo: olhei, levantei-me. E se eu não encontro motivos em mim, se eu não encontro os motivos, talvez naquilo que eu esteja preparado para fazer, ele fala assim: pelejai,
Talvez não por você, mas por vossos irmãos, por vossos filhos, por vossas mulheres, por vossa casa. Chegou a hora de se levantar, se alinhar. E, em terceiro lugar, se movimentar. É o Senhor dizendo, se levante, se posicione, se alinhe e se movimente em prol daquilo que eu tenho te chamado para reconstruir. Eu tenho uma nova história nessa área. Eu tenho uma nova história nessa área. Proteja essa área. Eu quero levantar uma proteção aqui. São ciladas dentro do nosso lar. Ciladas de prostituição. Ciladas de ladrões de capturas de mente dos nossos filhos. Ciladas de vitimismo. E é o Senhor dizendo, porque hoje a gente tem visto um evangelho voltado para vítimas. Falei outro dia isso na escola bíblica dominical, que eu sou professora da escola bíblica. E eu falei que tem gente achando que a atração do evangelho é um atrativo para vítimas. Ei, você que tem uma história de passar, você foi abandonado, você foi molestado, você foi isso, você foi aquilo, aqui é o seu lugar, você é vítima, vem para cá, mas eu quero te chamar, dizer, vítima, por um tempo, você foi vitimizado, mas você não pode usar o vitimismo para alcançar a graça. É o Senhor que tem te chamado assim, olha, o evangelho não é um evangelho para vítimas, o evangelho é um evangelho para mais que vencedores. É o Senhor dizendo assim, ei, eu tenho chamado a vencedores, é mais que vencedores, é gente que no meio do escombro se levanta com uma mão está com a pá, com uma mão está trabalhando e com a outra está guerreando. É difícil, a batalha é travada. Mas o Senhor dizendo para você hoje, é o Senhor falando para você, ó, se junte, se alinhe, venha edificar. No lugar onde ouvir o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por vós. O nosso Deus pelejará por nós. Temos vivido dias difíceis. Tá todo mundo, tem muita gente querendo, é muita gente só vítima, são pais que deveriam se posicionar que o tempo todo são vítimas da sociedade, é vítima de um casamento, de uma ruptura de casamento, é vítima de um pai que não abandono, é vítima da mãe que não cuidou. Eu sei e o Senhor sabe do teu passado, também te conhece. O Senhor sabe o motivo que esses muros estão queimados, quebrados, mas é Ele dizendo que hoje Ele vai reerguer para uma nova história, é Ele dizendo, eu vou reerguer para um novo tempo, eu vou pelejar por você, eu conheço a tua história, eu conheço cada detalhe da tua história, eu sei que tu sofreu, eu sei tudo, eu sei eu conheço a tua história, eu sei quem você é. Eu conheço todos os detalhes, mas mesmo assim não te chamei para ser vítima dessa situação. Eu te chamei para ser guerreira. Eu te chamei para ser guerreira. Você vai guerrear e você vai abençoar muitas vidas. Você vai ser a ponte que o Senhor vai usar para que muitos passem e alcancem a salvação. É o Senhor dizendo, o benefício não é só para você, não. É para toda uma geração que vai estar guardada ali. O muro não vai ser só no meio da tua
casa, não. O muro que está sendo reconstruído vai ser para uma geração dizer: só o Senhor Deus usou Neemias, mas protegeu uma geração. Usou Maria, mas protegeu uma geração. Usou Fátima, usou Ângela, usou Elizabeth, usou Luciana, usou pastora Grace, mas é para proteger uma geração, é um tempo. É o Senhor dizendo. Talvez hoje você se olhe e não veja as características inerentes em você e diga assim: talvez eu não, é você, é o Senhor dizendo, é você. Quando eu penso nisso, quando eu penso nessa capacidade que a gente tem de dizer: Senhor, eu sou pouco, eu sou fraco, Senhor, eu sou pequena. Eu lembro de um pai que presenteou seu filho com uma túnica de sacerdote e ele era apenas um menino. Sabe o que é isso? É o Senhor dizendo: ainda não é, mas eu sei que vai ser. Ainda não é, mas a túnica já está preparada, eu já te dei. Ramanda lá, chega. O pai está olhando para você e dizendo: talvez ainda não seja, mas a túnica de sacerdote eu estou liberando hoje. Receba em nome de Jesus. A gente vive um tempo de mulheres que se autodenominam como mulheres empoderadas, mas eu quero te dizer hoje, você precisa estar empoderada do Espírito Santo. O que vai determinar a diferença, o que vai fazer a diferença de você se posicionar, o que vai te dar o empoderamento para o posicionamento, é a presença de Deus, é saber quem Deus é. É saber o que Deus tem te chamado para ser. A pastora Luciana estava falando, ainda agora, sobre herança. Que os nossos filhos são heranças do Senhor. E eu quero te dizer algo. Herança não é por merecimento. Você já percebeu isso? Herança não é por merecimento, não é porque eu trabalhei para merecer, não. A herança é pela graça. A herança é algo que alguém conquistou para eu usufruir. E é o Senhor dizendo: ei, eu conquistei algo na cruz e te dei de presente como herança para você usufruir, cuidar, proteger. Os filhos são heranças. Filho é herança. Filho é herança do Senhor. Então é o Senhor dizendo para você hoje: cuida dessa herança. Proteja. Levante-se. Erga esses muros. Não vai ser fácil. Vai ter oposição. Vai ter falação. Vai ter fofoca. Vai ter Tobias. Fechou, pastora? Melhorou agora? Ok. Melhorou? Vai ter Sambalate, vai ter Tobias, vai ter Jensen, vai ter oposição, vai ter desgaste, mas vai ter testemunho. Vai ter milagre, sim. E a coisa que eu acho mais linda, sabe o que é? Um muro que estava em ruínas há tanto tempo, quando alguém se dispõe a trabalhar e fazer, é reconstruído em 52 dias. Está entendendo? O que o Senhor está falando para você? Você olha para essa obra, você olha para isso que tem que ser feito e está falando: mas vai demorar muito. É o Senhor dizendo: enquanto você não se posicionar, não vai acontecer.
Mas tenta se posicionar para ver o que eu vou fazer. Eu vou fazer milagre no tempo, eu vou fazer milagre no recurso, eu vou fazer milagre em força, eu vou fazer milagre show, em pessoas para te ajudar. Eu é quem vou levantar, eu é quem vou fazer, eu é quem vou pelejar por ti. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Receba esse milagre em nome de Jesus. É o Senhor dizendo que você não vai parar essa obra. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai desistir. É o Senhor liberando esta tarde uma porção dobrada de força. É o Senhor liberando uma porção dobrada hoje do seu espírito na tua vida. É o Senhor liberando uma porção dobrada de fé. Creia, 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 creia. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra. Eu estou aqui recebendo de Deus. A minha irmã hoje contou um testemunho, porque eu tenho 3 filhos, 3 meninos. E a minha irmã também tem 3 filhos. E a gente aqui em casa, minha irmã é pastora também de crianças. E ela estava falando que o meu cunhado sempre botou assim uma regra: olha, você vai se batizar quando o Senhor tocar no teu coração e quando você tiver entendimento para se batizar. Eu não quero que você se batize porque a gente está mandando, porque a gente está agendando, porque chegou o tempo. E minha sobrinha, ela tem 12 anos, fez 13 anos, e o Senhor tem trabalhado através da vida da minha sobrinha de uma forma assim. Amanhã vai começar a IBF da igreja, ela está liderando gincana dos jovens. E a minha irmã diz que chegou para ela, falou assim, e ela pediu para se batizar. E a minha irmã chegou para ela e perguntou assim: Belinha, por que você quer se batizar, minha filha? Por quê? Aí ela ficou meio resistente em responder, aí depois falou assim: mãe, porque tem algo queimando no meu coração. Tem algo queimando no meu coração. E ela falou assim: mas para você o que é batismo? Ela falou: é ter um compromisso maior com Deus. Aí ela falou assim: é como se fosse, não tem um namoro, noivado, casamento? É como se fosse avançar no compromisso com Deus. E a minha irmã contou isso chorando hoje na consagração. O Senhor tem te chamado para ser referência. O Senhor tem te chamado para influenciar. Não passe, não terceirize essa responsabilidade. Não passe essa responsabilidade de influenciar gerações. O Senhor tem te chamado para ser essa influência na vida dos teus filhos e dos teus netos. Não importa, é o que a pastora Luciana falou, não importa qual o cenário de destruição que está hoje. Não importa. Há um Deus que vai te usar para levantar esse muro em tempo recorde. Em tempo recorde. Quando você vê a obra que está acontecendo através das tuas mãos, você vai dizer: meu Deus, eu não imaginei que seria tão rápido. Eu não imaginei que a resposta seria logo. E é o Senhor dizendo: basta que haja posicionamento, alinhamento e movimento. Seja abençoada em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora e dizer: olha, glória a Jesus, você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus e já dei ordem aos meus anjos para acalmar o mar. Você não vai parar, 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 em nome de Jesus. Aleluia.
Senhor, eu te apresento hoje, Pai querido, nessa tarde, Pai querido. Tantos corações, Senhor amado, que precisavam ouvir da tua parte, Senhor, aquilo que tu tens para fazer de novo, de reconstrução, de recomeço. Senhor amado, eu te peço, derrama, Senhor, sobre a vida das tuas servas hoje, uma unção de ousadia, uma unção de conquista, uma unção, Senhor, para que elas possam avançar na reconstrução da proteção da sua casa, a proteção, o muro, Senhor, que vai dizer que a casa delas tem um dono. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Que vai dizer, aqui não, inimigo, aqui não, tu não tem autoridade de entrar dentro do meu lar, porque aqui tem muro. Oh, Jesus, vai, Senhor, vai liberando força, resistência, unção, ousadia. Oh, Deus querido, vai gerando nos corações agora, Pai amado, aquilo que tu tens para fazer. Usa as tuas servas com autoridade e unção neste tempo, que gerações sejam abençoadas através desse posicionamento. Glória a Deus. Ser com cada uma de nós. Entra nas nossas casas, nos nossos lares, guardando a mente das nossas crianças, dos nossos filhos, de toda a corrupção do mundo, de toda a nova ciência, Senhor, que querem colocar como certa, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Seja abençoada em nome de Jesus.